Hey guys, how are you doing, galera? Hoje eu estou aqui no trem na Europa, indo pra Londres. Vocês estão vendo lá? Guys, e quando a gente fala de Londres e Estados Unidos, a primeira coisa que passa no pensamento de todo mundo é a imigração. Muita gente tem medo e acaba se frustrando, acaba não indo para esses países por causa da imigração. E para quem não sabe, eu já fui para os Estados Unidos e acabei de passar pela imigração de Londres também. Mas vamos falar da principal, que é a imigração dos Estados Unidos. Vou contar para vocês como é que foi minha experiência e como que isso aconteceu. Então, primeiro de tudo, todo mundo falava pra mim que a imigração dos Estados Unidos acontecia várias coisas, várias pessoas iam te pedir pra declarar documentos, declarar os papéis e era muita pressão e tudo mais. Mas uma coisa eu posso falar pra vocês vão perceber que tanto na hora de vocês tirarem o visto, quanto na hora de vocês ir lá e fazer a parte da imigração, acontece todo um ambiente para que você se sinta mais nervoso. Mas na realidade não tem segredo. Você não pode se deixar levar por aquele ambiente. Às vezes é simples falar porque no momento a gente acaba se deixando levar e acaba entrando no nervosismo porque a gente não sabe o que espera daquele momento. Mas quando eu cheguei na imigração dos Estados Unidos, o que aconteceu? Eu estava dentro do avião. Dentro do avião, a aeromoça já entregou pra mim um papelzinho. Era tipo um panfletinho assim. Nesse panfleto, eu tinha que preencher algumas informações. Quantos dólares eu estava levando em espécie, quantos dólares eu poderia gastar no meu cartão e o que eu estava levando dentro da minha mala, se tinha algum alimento perecível e tudo mais. Então, é tranquilo? Sim, porque vocês só precisam ser sinceros naquele papel. Principalmente você que já conseguiu o visto no Brasil, acaba sendo muito mais simples, porque vocês já passaram por todo o processo antes. Mas o que eu sempre dou de dica para vocês é 3 frases principais, tanto na hora do visto quanto na hora da imigração. Não importa a imigração onde você esteja fazendo, a principal língua que eles vão usar com vocês é o inglês, porque eles não vão falar português, talvez no espanhol, mas enfim, né? O inglês é a língua mundial. E aí você decorando essas 3 frases, vocês conseguem ir bem em qualquer entrevista de visto e em qualquer entrevista de imigração. Vamos pra ela. Espera aí que eu tô com a minha cola aqui, tá, gente? Primeira pergunta de todas. What is the purpose of your visit? Então, a primeira coisa que a pessoa vai querer saber é qual que é o seu objetivo de ir para aquele lugar. O porquê que você quer ir para aquele lugar? Por que você tá tirando o visto? Por que você tá querendo entrar naquele país? A gente acabou de passar na imigração de Londres e foi exatamente essa pergunta que o carinha fez pra gente. What is the purpose of your visit? Qual que é o objetivo da sua visita? Depois que você responde essa pergunta, a gente entra na segunda pergunta, que é how long are you going to be here or there? Quanto tempo você vai ficar lá? Também foi a segunda pergunta que acabou de acontecer ali na imigração de Londres. Então, primeiro, ele vai te perguntar what is the purpose of your visit? Já tenha decorado esse assunto, já saiba como você vai responder ele. Segundo ponto, quanto tempo você vai ficar naquele lugar? Então, eu vou ficar 1 ano, porque é o tempo que eu vou estudar. Eu vou ficar 1 mês. E por que você vai ficar 1 mês? Então, por exemplo, ali ele perguntou qual que era o propósito da nossa visita. Eu falei que o nosso propósito era ir para um evento de business, né? Amanhã. No caso, no sábado, né? E aí ele perguntou, quanto tempo vocês vão ficar? A gente falou 1 mês. E aí ele falou, why? Por que 1 mês? E aí a gente falou que era a nossa primeira vez visitando Londres. Então sempre fiquem atentos a essas 2 perguntas. E a terceira pergunta que eu sempre falo que eles sempre fazem, e eles fizeram novamente na entrevista, na imigração agora de Londres, é where are you going to be? Where are you going to stay? Onde você vai ficar? Então, se você vai ficar no Airbnb, se você vai ficar numa casa, sempre tenha esse endereço em mãos, porque eles vão querer saber, eles vão querer ver. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz a imigração porque eu ia estudar lá, eu ia fazer meu high school. Então a imigração acaba sendo um pouquinho mais simples, porque eu já tenho todos os papéis, eu já passei por uma burocracia muito maior antes. E aí depois acaba ficando mais tranquilo. Mas quando você vai visitar lá, você precisa ter em mãos o endereço do hotel que você vai ficar,
hospedar ou do Airbnb. Tenha em mãos também as pessoas que você conhece lá, se você vai ficar na casa de algum parente e tudo mais, que isso também ajuda bastante. Então você sabendo essas 3 perguntinhas, sabendo como responder elas, já vai te ajudar muito. Caso você ainda não seja fluente em inglês e não sabe como responder essas perguntas, acesse o site chamado Lingui. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Nesse site ele é muito bom, ele é 1000 vezes melhor que o Google Tradutor, porque ao invés de traduzir só a palavra, ele traduz a expressão que você quer falar. Muitas vezes no inglês, quando a gente quer traduzir palavra por palavra, acaba saindo errado, porque, por exemplo, no português a gente tem a palavra história para a matéria história e a gente tem a palavra história para uma história que você conta. Isso também acontece no inglês, só que no inglês são 2 palavras diferentes. Então, uma história que você conta é history, que é os stories que vocês gravam. Já uma história, que é a matéria da escola, é history, com H. Então tem que tomar cuidado com essas 2 diferenças, que muitas vezes o Google Tradutor não entende e acaba traduzindo de forma errada. Então, se você precisa traduzir a resposta para essas 3 perguntas, vai lá no Lingui que ele vai poder te ajudar. Então, o principal passo na imigração: não fique nervoso, fique calmo que vai dar tudo certo. Eles criam um ambiente, eles colocam policiais, eles fazem todo um negócio para que você fique cada vez mais nervoso. Segundo ponto, seja honesto, procure saber quanto que é a quantia necessária de dinheiro. Geralmente aqui na Europa eles não pedem quantia de dinheiro, já nos Estados Unidos é um pouquinho mais rigoroso em relação a isso. Então naquele papelzinho que eu falei para vocês, eles pedem para vocês anotarem lá. E aí quando você chega na imigração, você vai entregar o seu passaporte e você vai entregar esse papel. O segurança ali vai olhar para você, vai pedir para você abaixar a sua máscara, vai olhar seu passaporte, vai olhar seu papel e vai te dar um carimbo para você poder entrar no país e poder aproveitar. Então não fique nervoso na imigração, a imigração não é tão terrível quanto parece. Eu confesso que eu ainda fico meio nervosinha, mas dá tudo certo no final. Saiba responder essas 3 perguntas que vão ajudar muito vocês, porque isso é basicamente o conceito de todas as imigrações, beleza, guys? Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, @BrunisEnglish. Qualquer dúvida é só me chamar lá também. E se você tem interesse em fazer aulas particulares, a gente também pode estar fazendo aulas particulares aprimoradas e voltadas diretamente para a imigração, onde você se prepara, responde todas as perguntas e chega lá 100% preparado para não passar nenhum nervosismo, beleza? Thank you so much, guys, and bye!